eu canto o que Ele fez por mim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Vamos ao nosso texto hoje à noite, então, Gálatas capítulo 4. Estamos lidando na noite de hoje com os versículos 21 até o final do capítulo, que é o versículo 31, e gostaria então de fazer essa leitura
juntamente com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de nenhum modo o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Há quem diga que esse trecho que lemos hoje é o mais difícil, mais complexo de se entender da carta aos Gálatas. Talvez porque pressupõe um pouco mais de conhecimento do Antigo Testamento, e talvez também porque Paulo parece aqui ser um pouco mais técnico, utilizando de argumentos mais familiares à escola ou escolas judaicas dos rabinos de então. O texto se dirige àqueles que querem estar sob a lei. Veja o versículo 21. Digam-me vocês os que querem, veja bem a provocação de Paulo, os que querem estar sob a lei. E cabe pensar logo no início dessa mensagem, na nossa realidade hoje. Será que existe muita gente assim também hoje? Pessoas cuja religião é legalista? Pessoas que avaliam os outros a partir do que os outros fazem? Ou seja, que imaginam que o caminho para Deus e com Deus consiste só na obediência de algumas regras, comportamentos ou celebrações? Até mesmo cristãos professos hoje transformam com facilidade o evangelho, que é a promessa e dádiva de Deus, em lei, supondo que o seu relacionamento, o nosso, com Deus se baseia naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós somos, ou naquilo que nós obedecemos. A consequência desse tipo de religião é escravidão. Não esqueça isso. A esses, Paulo escreve o seguinte no versículo 21. Vocês, os que querem estar sob a lei, vem a pergunta: será que vocês não ouvem o que a lei diz? Veja como Paulo é muito lógico também na sua argumentação. Ou seja, Paulo vai ao terreno dos argumentos dos próprios judaizantes e os refuta no terreno deles mesmo. Busca a coerência desses judaizantes que querem estar sob a lei e agora então são chamados a ouvir então o que a lei diz. Ou seja, vocês querem estar sob a lei? Então obedeçam a lei. E ela mesma será juiz de vocês para condená-los. Então é muito importante assim ouvir Paulo e pensar também no nosso tempo, quando a gente entende que deve obedecer, deve praticar a palavra de Deus, que deve ter um comportamento exemplar, mas a gente também tem que pensar nas últimas consequências dessa iniciativa. Vamos chegar lá? Vamos de fato conseguir empreender
uma jornada vitoriosa? Paulo então vai usar aqui 3 estágios argumentativos para dialogar com os Gálatas e também com os judaizantes. O primeiro argumento é o histórico, o segundo é o alegórico e o terceiro é o pessoal. No nível histórico, o que Paulo vai dizer? Ele vai argumentar que Abraão teve 2 filhos. Ele vai voltar ao Antigo Testamento, vai recuperar a história de Abraão, tendo 2 filhos. Ismael, que é filho de uma escrava sua, né, Agar, e também Isaac, que é filho de Sara, que foi um milagre de Deus quando já Abraão tinha 100 anos e Sara mais de 90 e era estéril. Mas também há um nível alegórico nessa argumentação que Paulo vai fazer, além de recuperar a história. Ele vai alegar que esses 2 filhos e essas 2 mães representam 2 religiões. A da servidão, ou a da lei do judaísmo, e a da liberdade, ou a religião da fé cristã. E por fim, e aqui é só uma introdução, Paulo vai para um terceiro estágio argumentativo, que é o estágio pessoal. Ele vai falar da sua realidade, que ele é crente, e que a gente então como crente não é como Ismael, que é um escravo, nós somos como Isaac, nós somos livres. Então basicamente essa é a estrutura argumentativa que Paulo vai desenvolver e nós vamos olhar com cuidado isso agora. Um dos motivos de maior orgulho dos judeus, é sempre bom lembrar isso, era serem descendentes de Abraão. Era um motivo que justificava a origem do povo judeu, a sua etnia, a sua procedência, a sua origem, porque Abraão era o pai dos judeus e o fundador dessa raça. Séculos depois do pecado, foi a Abraão que Deus se revelou. Essa é uma questão muito relevante. Finalmente se revelou de maneira inclusive clara, depois de tantos anos ser humano andando errante e tendo pecado em Adão. Em Abraão há uma revelação que Deus faz de si mesmo, prometendo a esse Abraão uma terra, a terra de Canaã, e prometendo que os descendentes de Abraão seriam numerosos, mais do que as estrelas do céu e do que a areia das praias. Por causa dessa aliança, os judeus então se sentiam seguros. É muito importante a gente entender isso. Eles estavam seguros de uma vocação, de um chamamento. Por isso, João Batista precisou dizer, lá no seu tempo, iniciando o seu ministério, precisou dizer aos judeus de então: e não pensem que podem dizer uns com os outros, temos por pai Abraão. Então, de novo, agora João Batista vai provocar então aquele tipo de judaísmo no qual as pessoas se confiavam, no qual as pessoas se baseavam, né, diante de Deus. João Batista então está provocando: não adianta dizer que vocês têm por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Vejam que provocação João Batista faz para os judeus do seu tempo, que se baseavam muito na etnia ou na aliança feita com Abraão, mas nem sempre bem entendida pelos judeus daquele tempo, né, e que eventualmente tinha que ser no mínimo repensada. Semelhantemente, quando Jesus disse aos judeus que se eles permanecessem na palavra dele, seriam verdadeiramente seus discípulos e conheceriam a verdade que os libertaria, sabe o que eles responderam? Somos descendência de Abraão, de novo. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. E vocês vão lembrar desse diálogo. Jesus vai dizer o quê? Ora, quem comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, ele começa a tentar abrir os olhos daquele judaísmo de então a respeito da sua autojustificativa, quando na verdade reinava a hipocrisia. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. E isso é uma coisa importante até para nós hoje. Nós somos muito rápidos a ter uma ideia superestimada a nosso respeito. Nós achamos que somos livres, nós achamos que está tudo bem conosco muitas vezes, que a gente não erra inclusive no juízo.
A gente até às vezes é precipitado em emitir opinião sobre outra pessoa ou sobre nós mesmos. Eu gosto muito de uma palavra de Paulo quando ele diz assim: de nada me argue a consciência, nem por isso me dou por justificado, porque quem me justifica é o Senhor. Então Paulo está dizendo o quê? Em princípio, minha consciência não me acusa, mas meu coração é enganoso, mas eu não sou consciente de tudo a respeito de mim mesmo, mas quem me vê, quem sabe tudo, quem me julga é o Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma ideia que os judeus de então tinham de que eles eram livres, né? Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos, como pode dizer que seremos livres? Mas Jesus respondeu, atenção, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Olha a coerência aqui. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Agora eles recorrem a Deus, percebendo que Jesus desmontou um pouquinho a coerência deles em relação a Abraão. Eles invisibilizam, digamos assim, o seu Deus. Quer dizer, de Abraão tem como falar, mas de Deus é invisível. Olha o que Jesus então vai dizer para eles. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Que palavra dura de Jesus, mas não é para condenar, não. Não é para envergonhar ninguém, não. É para elucidar, é para quebrantar um coração duro, é para abrir os nossos olhos, é para nos trazer luz, como dizia o salmista Davi, derrama luz, Senhor, nas minhas trevas. Aliás, Tomás de Aquino tinha uma oração que ele fazia antes de estudar, que era um pedido a Deus para que ele fosse iluminado, primeiro, porque ele era um pecador, e segundo, porque ele era um ser humano ignorante. É uma dupla iluminação que ele pede para Deus. Ora, Paulo argumenta que os verdadeiros filhos de Abraão, então, a partir dessa passagem, não são os naturais, mas são os espirituais. Isso aqui não é alegorizar, não. Isso aqui é entender tudo o que vimos até aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas. Ou seja, não são aqueles que têm uma impecável genealogia judia, mas aqueles que creem no que Abraão creu e obedecem como Abraão obedeceu, que partiu para a sua terra em direção àquilo que Deus lhe havia mostrado. Este foi o argumento de Paulo, vimos nos encontros passados, no capítulo 3, porque lá ele sustentou que a bênção prometida de Abraão não é dos judeus como tais, segundo a carne, mas dos crentes em Cristo, seja ele judeu, seja ele gentil. Vimos isso em Gálatas 3, 14 e 29. Portanto, não podemos ser descendentes de Abraão, tecnicamente falando, espiritualmente falando, sem pertencermos a Cristo. Quer dizer, Jesus, Paulo, estão questionando essa descendência de Abraão a partir da fé, ou seja, e não da etnia. Essa dupla descendência de Abraão é apresentada agora de forma ilustrativa nos seus dois filhos. A primeira diferença que a gente encontra nesse texto entre Ismael e Isaque é que eles nasceram de mães diferentes. O pai é o mesmo, Abraão, mas as mães são diferentes, Sara e Agar. Agar, a mãe de Ismael, era escrava de Abraão, como vimos agora há pouco. E Sara, a mãe de Isaque, essa sim era a esposa legítima de Abraão. Assim, dá para se dizer, Ismael nasce na escravidão porque é fruto do nascimento, né, de uma mãe escrava. Mas Isaque, Paulo vai dizer, nasce livre, nasce como filho legítimo, digamos assim, através de Sara. A segunda diferença entre eles é que eles nascem também de maneiras diferentes. Isaque nasceu contra a natureza. Por quê? Porque Abraão já tinha 100 anos e a sua mãe, que era estéril no passado, tinha já mais de 90.
Mas vocês lembram o que o escritor aos Hebreus disse? Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel, veja a fé aqui, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, Hebreus 11:11. Ou seja, Ismael nasceu segundo a natureza, mas Isaac nasceu segundo a promessa, diz o versículo 23, claramente aqui. Para Paulo, essas diferenças eram alegóricas. Agora sim, né? É a primeira vez e única no Novo Testamento que a palavra alegoria ou alegórica se faz presente. É muito comum na área da interpretação nós fazermos alegorizações, ou seja, interpretar a Bíblia de modo a encontrar outros sentidos que não os literais. Aqui não, aqui nós estamos falando de um gênero próprio, de uma maneira adequada de se escrever com figura de linguagem, e Paulo tem a liberdade então de usar Abraão, Sara, Agar, Isaac e Ismael como alegoria, como figuras de linguagem. E o que Paulo então vai nos mostrar aqui? Que todos somos escravos por natureza. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Essa é a verdade. Até que, no cumprimento da promessa de Deus, em Cristo, nós sejamos libertados. Paulo também argumenta que essas mulheres são duas alianças. Veja o versículo 24, ele é explícito aqui, quando usa então coisas alegóricas e toma a liberdade de ir ao Antigo Testamento e usar essas figuras para encaminhar o assunto que ele tem. Ora, a aliança, porque é disso que vamos falar agora, tanto de Sara como de Agar, representando duas alianças, a aliança é um acordo solene entre Deus e os seres humanos. Através desse acordo, Deus transforma o seu povo em seu e promete então ser o seu único Deus. A antiga aliança, aquela feita por meio de Moisés no Sinai através da lei, fundamentava-se na lei. Mas a nova aliança, já anunciada em Abraão pela promessa, profetizada por Jeremias no capítulo 31, fundamenta-se na promessa. Se em Moisés a obediência do ser humano era fundamental, na nova aliança profetizada por Jeremias, a pessoa de Cristo é a fundamental. Na lei, Deus colocou responsabilidade sobre as pessoas e disse para nós: façam isso, não façam aquilo outro, não digam tal coisa. Mas na nova aliança, baseada na promessa, Deus é quem assume a responsabilidade, dizendo: eu farei. Lembra lá do que Jesus disse? Está consumado. Ou quem sabe, quando perguntaram para Jesus o que é necessário para fazermos as obras de Deus, ele disse: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Também encontramos na passagem duas Jerusaléns, isso é inédito aqui, né? Ora, o povo de Deus, sob a antiga aliança, eram os judeus, que Paulo aqui vai entender como a Jerusalém atual, a geográfica, aquela lá da Judéia mesmo, a cidade terrena. Mas na nova aliança, o povo de Deus são os cristãos, são a igreja, que ele chama aqui nesse texto mesmo de Jerusalém lá de cima, a celestial. Assim, as duas mulheres, Agar e Sara, representam duas alianças e duas Jerusaléns, digamos assim, a terrena e a celestial. Como Agar deu à luz filhos para a escravidão, diz aqui o versículo 24, ela representa a aliança do Monte Sinai, da lei. Porque quando eu não pratico a lei, eu fico escravo dela. Ela me condena. Então Paulo diz: Agar, como essa escrava, se tornou uma figura do que aconteceu no Sinai através da lei, quando o ser humano desobediente fica preso pela própria lei que lhe condena. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia. Vejam de novo como Paulo usa Agar aqui alegoricamente para falar do Sinai.
E os árabes são conhecidos até hoje como filhos de Agar, sendo que ela, ou seja, Agar, também corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, diz o versículo 25, bem no finalzinho, que está em escravidão com os seus filhos. Ou seja, já Sara, sendo livre, representa a igreja cristã. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. E ela é a nossa mãe, é o que Paulo afirma no versículo 26. Ou seja, estamos ligados a Deus por uma nova aliança. E essa cidadania nossa, que veio da promessa e da graça de Deus, não é escravidão, é liberdade. E na semana que vem, quando a gente começar o capítulo 5, você vai ver como esse tema vai se fazer presente, o tema da liberdade cristã. Mas o texto continua no versículo 27. Paulo faz a citação do profeta Isaías, lá no capítulo 54, versículo 1. E essa citação que ele faz já não é mais com referência a Agar e a Sara, mas é em referência aos judeus. Ora, por que ele cita esse texto aqui? Esse texto de Isaías é uma fala do profeta aos exilados na Babilônia. Você vai lembrar muito bem que num dado momento Israel pecou, tanto no norte quanto no sul, e quando no sul ele foi invadido, o povo de Judá, o povo de Benjamim foi levado para o cativeiro babilônico e ficou lá 70 anos. Ou seja, Isaías, quando escreve, está pensando nesse povo de Israel lá exilado na Babilônia e está comparando a sua condição de exílio, a dos judeus lá na Babilônia, debaixo do juízo divino, a situação de uma mulher estéril que finalmente, depois de um tempo, foi abandonada. Talvez o marido não teve mais paciência. Só que essa mulher que foi abandonada porque era estéril e que o marido então lhe deixou, no futuro será restaurada e será uma mãe fértil com muitos filhos, inclusive mais filhos do que mulheres que não foram estéreis puderam ter. Veja que promessa que Deus está fazendo para o povo de Israel em Isaías sobre o futuro daquela nação que se reconstruirá. E a gente sabe pela história que, de fato, passados 70 anos, Israel conseguiu voltar para a sua terra. Mas esse ainda não é o cumprimento dessa promessa de Isaías 54. Não é. Deus promete que depois do retorno o seu povo será mais numeroso do que antes, é o que está dizendo aqui Isaías. Ora, o verdadeiro cumprimento dessa promessa para aquele povo disperso e cativo na Babilônia não se deu com a reconstrução de Jerusalém física, mas com o nascimento da igreja cristã. Sim, aí sim, aquela estéril se tornou mais fecunda e pôde ter mais filhos do que aquelas que nunca foram estéreis. Isso é uma alegoria. É o que Paulo está fazendo aqui, aproveitando-se de personagens e usando-se desses personagens, falando de verdades espirituais. Portanto, embora os filhos sejam semelhantes, porque vieram ambos de Abraão, os dois meninos eram também muito diferentes, eu diria fundamentalmente diferentes. Assim, não bastava para os judeus apenas reivindicar que eles eram filhos de Abraão. Era preciso saber quem era a mãe deles. Aliás, até hoje, né, quando você vai buscar cidadania israelense, você precisa ter a ascendência materna, né? A questão agora não é quem é Abraão. A questão agora é quem é a mãe. É Agar ou é Sara? Versículo 28 continua: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Agora, Paulo está falando para os crentes gálatas. Como cristãos, nossa descendência de Abraão é espiritual, meus irmãos, não natural. Eu, pelo menos, não sou judeu do ponto de vista étnico. Se somos filhos de Deus, isso aconteceu de uma forma sobrenatural, não é por uma relação de causa e efeito.
Imagina como seria a nossa situação hoje, a de gentios aqui na América Latina, né? Na expectativa de que só os judeus herdariam o reino de Deus. Nesse sentido, podemos também esperar como cristãos o mesmo, veja bem, tratamento que Isaac recebeu de Ismael. Porque Ismael zombou de Isaac num certo momento. Assim também, partindo dessas alegorias, nós podemos esperar de Deus o mesmo tratamento que Isaac recebeu de Abraão, seu pai. Ora, quando Isaac foi desmamado, acredita-se ali que por volta dos 3 anos, Ismael já era um jovem, tinha 17 anos. E o texto de Gênesis 21:9 diz que Isaac zombou, debochou, em outra tradução, ridicularizou Isaac, filho de Sara, que era estéril, avançada em dias, mas pôde gerar o filho da promessa chamado Isaac. A perseguição da verdadeira igreja cristã nem sempre vem do ímpio. É bom a gente dizer. O cenário, mesmo hoje no Brasil, é complicado. Estamos vivendo um tempo bem difícil, né? Para testemunhar o Evangelho, para exercitar a nossa liberdade de culto e até de consciência, né? Isso eu digo a partir do que a gente tem visto no executivo, no legislativo e até no nosso judiciário brasileiro. Ou seja, é um tempo bastante tenso, né, em relação à liberdade cristã, mas às vezes a nossa dificuldade se dá mais com os de casa. Talvez, por exemplo, com a igreja que hoje se chama progressista, né, que muitas vezes se sente tentada a cair na popularidade de alguns formadores de opinião, não cristãos, não tementes a Deus, e tenta fazer uma espécie de parceria ou de articulação, digamos assim, à custa de alguns princípios. A perseguição da verdadeira igreja cristã hoje talvez vem de nossos meio-irmãos, a gente religiosa, ou eventualmente pessoas que participam de uma igreja mais de forma nominal. O Senhor Jesus foi cruelmente perseguido, rejeitado, zombado e condenado, nunca esqueçamos isso, por sua própria nação. Só isso nos devia alertar para não cairmos em soberba, não endurecermos a serviço, porque a mesma coisa que a gente viu há 2000 anos atrás, nós hoje podemos praticar, se não tivermos a humildade de entender que nós somos dependentes da graça de Deus e que a nossa suficiência vem de Cristo. Talvez não foi o que os judeus de então pensaram, mesmo que a intenção fosse fazer o bem até quando matavam Jesus, o que parece uma incoerência. Jesus mesmo enfrentou os que se diziam filhos de Abraão e queriam que Jesus morresse. Os oponentes mais impetuosos de Paulo, o apóstolo, que o perseguiram e lutaram contra ele, foram os membros da igreja oficial de então. Por que não dizer os judeus? E judeus aqui, não me entenda de uma maneira generalizante, mas aqueles que defendiam um sistema religioso específico, a partir do Sinédrio, e que encabeçaram todo o processo de condenação sumária do Filho de Deus. A estrutura muito dura do papado medieval perseguiu todas as minorias protestantes com muita crueldade e ferocidade ininterruptas. A história está aí para registrar isso. Será que os maiores inimigos da fé evangélica hoje são os incrédulos? Se é que dá para falar em inimigos? Talvez era melhor até dizer inimizade com Deus por causa do pecado? Ou será que a igreja, com o sistema muito próprio dela, com a sua hierarquia, com a sua vaidade ou com a sua cegueira, pode ter se perdido aqui? Mas o texto continua no versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de nenhum modo
o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. É uma palavra dura. Precisa entender-se essa palavra no seu contexto. Quer dizer, embora Isaac tivesse que suportar a zombaria de Ismael, mais velho, nascido da escrava, foi Isaac quem se tornou herdeiro do seu pai Abraão. Quer dizer, ele enfrentou perseguição, enfrentou luta, mas a vitória foi dele. Né? Isso tem tudo a ver também com a nossa fé e com a nossa confiança em nosso Deus. Num certo momento, Abraão até desejou que Ismael fosse o herdeiro. Lembra lá Gênesis 17? Ele disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Mas Deus não queria isso. Deus disse: a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. Com Isaac. E assim, Sara pediu a Abraão que lançasse fora a escrava. A história registra isso. E, aliás, Deus falou com Abraão para que acatasse o pedido de Sara. Embora ainda fosse Deus criar uma nação dos filhos de Ismael, que são os árabes, que de lá procederam. Ou seja, meus irmãos, vemos a própria Escritura aqui rejeitando a lei. Mande embora. Mande embora. Por isso que a gente precisa de boas ferramentas hermenêuticas, de uma boa interpretação do texto bíblico, né? Porque dessa Bíblia que a gente tem na mão, nós podemos extrair qualquer doutrina, inclusive pagã. Se a gente não ordenar bem os textos, não interpretar bem os seus versículos e não olhar a Escritura a partir de Cristo. Então, esses versículos que os judeus interpretavam como Deus rejeitando os gentios, isso é muito importante. Muito importante. Esse texto, inclusive, de Agar, né? Paulo inverte a interpretação e aplica esses textos à exclusão dos próprios judeus incrédulos. É o fim do judaísmo, escreveu um certo autor com essa fala aqui do apóstolo Paulo. Tá dando para entender? Aquilo que os judeus usavam para excluir os gentios, Paulo agora usa para excluir os próprios judeus da promessa de Deus, porque os judeus se tornaram distantes porque quiseram estabelecer um caminho próprio de salvação. Assim, como cristãos, meus irmãos, nós vivemos esse paradoxo. Somos desprezados e rejeitados pelos seres humanos, mas somos filhos de Deus e assim herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está dando para entender? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quantas vezes a gente mede a nossa fé com base em critérios ou em valores tão transitórios? Paulo escreveu também aos Coríntios: em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Veja a vida de um ministro de Deus, né? Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Quantas vezes isso acontece, você com toda boa intenção, fazendo tudo adequadamente, e pessoas interpretam mal a sua atitude, caluniam a sua atitude, dizem o oposto do que a sua atitude de fato é, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Meus irmãos, se tem coisa em que eu acredito firmemente, é que os padrões de Deus, os valores de Deus são invertidos a esses que aí estão, e os quais nós utilizamos para definir saúde de igreja, saúde de fé, saúde de vida cristã. Cuidado. No reino de Deus as coisas são invertidas. Pelo menos invertidas dentro do que a gente vê hoje. Porque na verdade invertido está esse mundo porque pecou. E se afastou do Criador, tendo obscurecido o seu entendimento. Quando Deus restaurar todas as coisas. Portanto,
Nós, cristãos, herdamos as promessas desde o Antigo Testamento, por meio de Jesus Cristo. Nós, os que cremos nele, inclusive nós, gentios, nós somos o Israel de Deus. Aliás, Gálatas 6, nós vamos chegar lá no versículo 16, Paulo usa essa expressão, Israel de Deus. Porque daqui a pouco a gente tem na cabeça um outro Israel, o étnico, o geográfico, o terreno. Aliás, Paulo também usou já a expressão os da circuncisão, referindo-se a nós cristãos. Uma palavra que pode ter um sentido daquele que é descendente de Abraão, etnicamente falando. Filipenses 3,13, ele usa essa expressão. Por isso, assim como Ismael perseguiu Isaac, o crente será perseguido. Mas todas as promessas de Deus ao seu povo, desde o Antigo Testamento, são nossas, meus irmãos, se estivermos em Cristo. Ainda que o mundo minta para nós, ainda que a gente não veja diante dos nossos olhos, sabe, tudo aquilo que a gente supostamente imaginaria como um povo de Deus triunfante, o nosso triunfo é outro. A nossa vitória é outra. A nossa referência é outra. E por fim, experimentamos através do Evangelho a graça de Deus. As categorias da antiga aliança são a natureza, onde você nasce, né? A lei, a servidão. As características da nova aliança são a promessa, o espírito e a liberdade. Aliás, que palavras fortes na carta aos Gálatas. Promessa, espírito e liberdade. Todas sinônimas de uma nova aliança em contraponto à antiga. A religião de Ismael é a religião da natureza, do que as pessoas podem fazer por si mesmas sem a ajuda de Deus. A religião de Isaac é outra. É a religião da graça, do que Deus fez e faz. É a religião da iniciativa divina. Pois Isaac nasceu por intervenção divina, de modo sobrenatural, através de uma promessa divina. Os Ismaéis deste mundo confiam em si mesmos. Acham que são justos. Os Isaques deste mundo confiam apenas em Deus através de Jesus Cristo. Os Ismaéis encontram-se na servidão, porque é a isso que a autoconfiança conduz. Os Isaques desfrutam de liberdade, porque é através da fé em Cristo que as pessoas são feitas livres verdadeiramente. Meu irmão, minha irmã, que alegria podermos crer em Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Que alegria nós entendermos que estamos neste mundo com um papel, com uma missão. E que Deus é o nosso Pai. Que Ele resolveu nos adotar em Jesus Cristo, seu Filho. E não esperou nada de nós, a não ser que crêssemos nessa obra. E a própria fé, para crermos nela, é uma dádiva de Deus. Quer dizer que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sabe, para mim, há um texto muito significativo nesse particular, quando a gente lida com o tema da salvação pela fé em Cristo, e também com o tema da santificação, decorrência da justificação, mas também difícil delimitar onde começa uma ação e quando começa a outra. Há um texto muito forte de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, onde Paulo diz uma coisa que é para a gente pensar bastante. Mas vocês são dele, Paulo escreve aos Coríntios, em Cristo Jesus, o qual, quer dizer, o Cristo, se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Justificação é Cristo. Santificação é Cristo.
Santificação é Cristo em nós, esperança da glória. Santificação não é um processo que se inicia em nossa vida depois de a gente ter sido justificado, nos dando a entender que agora pegamos a Bíblia e a coisa é conosco. Não. Santificação é Cristo em nós. E o próprio Paulo explicita isso ainda melhor, quando diz: se há alguma glória, que a nossa glória esteja nele. Então, se você quer desenvolver-se na vida cristã, se você quer trilhar o caminho da santificação, deixa eu te dizer, nós vamos desenvolver isso melhor nos próximos encontros. Santificação é Cristo. Santificação não é um processo separado que se inicia depois que eu fui justificado. Santificação é o Cristo em mim, porque é a única esperança. Cristo em mim, Deus em mim, me transformando, Deus em mim sendo Deus, Deus em mim reorientando o meu agir e o meu pensar. Na semana que vem, nós vamos entrar um pouco mais na ética cristã. E Paulo vai nos ajudar um bocado a entender muito melhor justificação e santificação como duas faces de uma mesma moeda. Porque esse Deus tanto é para nós justiça, quanto esse Deus é para nós santificação. Queria orar por você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa viva e eficaz. Palavra essa que tem um clímax em Jesus, o Cristo, a promessa encarnada de Deus, que na plenitude do tempo veio a esse mundo, nasceu de mulher, cumpriu a lei e nos justificou, morrendo em nosso lugar com a sua justiça, para sermos livres de toda a condenação. Ó Senhor, obrigado por essa dádiva, por esse favor imerecido, obrigado por essa bondade. Abençoa os meus irmãos na noite de hoje, abençoa os meus amigos, abençoa cada pessoa que nos assiste, que nos escuta agora, que a tua graça, que o teu favor, que o teu poder, que a tua pessoa viva em nós pela fé, e Cristo em nós pela fé alimente nossas ações, nosso pensar, nosso agir, nosso ser, nosso viver, nosso testemunhar, nossas vocações. Abençoa na noite de hoje, Senhor, cada família, guardando a cada um e livrando de todo mal. Dá saúde ao teu povo. Abençoa o teu povo também e preserva cada um dos nossos empregos, Senhor. Dá-nos serenidade, dá-nos graça e sempre esperança e olhos fixos em ti, Jesus. Muito obrigado por tua palavra. Por Jesus, teu Filho, oramos. Amém e amém.